cada dia nós utilizamos menos eficientemente o capital e o trabalho. Mas a ideia que dá, assim, né, para ficar na cabeça, a gente está ficando cada vez pior. Olá, o Canal Brasil recebe hoje um dos economistas brasileiros mais respeitados em todo o mundo, José Alexandre Sheikman. Sheikman, uma pergunta que é uma das suas grandes preocupações já há muito tempo, há muitos anos, a falta ou a baixa produtividade econômica, especificamente falando do caso brasileiro. O que poderia ser feito, em termos mais gerais, sabemos da crise fiscal, das necessidades de reformas macroeconômicas, a reforma da Previdência, mas quais seriam, talvez, as primeiras ações para aumentar a produtividade no Brasil? Como eu acho que muita gente acha, a primeira coisa que esse governo tem que fazer é resolver o problema fiscal, que não é um problema da produtividade ele mesmo, né? E a maneira mais fácil de você sinalizar para o mundo que nós estamos agora vamos controlar o crescimento da dívida em relação ao PIB, é fazer a reforma da Previdência. Mas feito isso, não vamos estar resolvidos os problemas do Brasil, porque há muitos anos o nosso produto por trabalhador cresce muito pouco em relação ao que está acontecendo no resto do mundo. E, em particular, a produtividade total dos fatores, que é a maneira com que que mede como a economia utiliza os insumos de capital e trabalho que possui, e como isso é utilizado, eficiência com que isso é utilizado, no Brasil tem problemas particulares, né? Então, o que a gente tem que fazer é saber como é que nós podemos utilizar, o que poderia causar as firmas no Brasil, no fundo, porque quem produz são as firmas, né, a utilizarem mais eficientemente do que hoje o capital, os seus insumos de capital e trabalho. Isso não quer dizer que o Brasil não pudesse melhorar se os trabalhadores ficassem mais educados ou se a gente investisse mais. Mas o grande gargalo na economia brasileira atualmente é exatamente essa eficiência na utilização do trabalho e do capital que estão na economia brasileira. Até recentemente eu li uma entrevista sua em que você se refere que nos últimos anos o crescimento para os trabalhadores em geral, no Brasil e nos Estados Unidos, em termos de educação e até mesmo em capital de investimentos, o crescimento, claro que a base lá é muito maior, foi assemelhado, mas a produtividade aqui não cresce tanto quanto a de lá. Exatamente. E a dos Estados Unidos também não cresce tanto em relação a outras economias também. Qual é esse problema específico brasileiro? Por que talvez menores do que deveriam ser, mas ainda assim, alguns avanços que houve não conseguem gerar um salto, ou pelo menos uma aceleração no crescimento e na produtividade? Bom, vamos começar a dizer por que a gente toma os Estados Unidos como padrão. A ideia que os economistas têm é o seguinte: se você é uma economia que está longe da fronteira da eficiência, então, de uma certa maneira, até mesmo por imitação, você consegue se aproximar. Sim. Então, por exemplo, que é isso que a gente vê atualmente, quer dizer, a Coreia, a partir dos anos 80, se aproximou, ela ainda está longe da eficiência americana, mas está muito mais alto do que estava antigamente. Taiwan também fez isso. Antes disso, de Coreia e Taiwan, houve Japão, houve a França, houve a Alemanha e o meu próprio Estados Unidos, que se aproximou da Inglaterra, que na época era o país da fronteira. Então a ideia é que um país está progredindo quando ele está se aproximando das economias mais ricas. E tomar os Estados Unidos é só uma maneira simplificada de pensar nas economias mais ricas. O Brasil, infelizmente, nós estamos nos distanciando, né, dos Estados Unidos. E aí a gente tem que entender por que nós estamos fazendo isso. E a razão principal, como eu disse aqui, cada dia nós utilizamos menos eficientemente o capital e o trabalho. Se é quase que, eu estou fazendo aqui uma alegoria de uma certa maneira, nós estamos esquecendo como produzimos. Não é bem isso, porque as coisas mudam, a gente está produzindo coisas diferentes, etc. Mas a ideia que dá, assim, né, para ficar na cabeça, a gente está ficando cada vez pior. Então, isso é um problema muito sério. E durante os últimos anos, muitos de nós que temos estado preocupados com produtividade, tentamos entender quais eram os problemas da economia brasileira que levavam a esse hiato com o resto do mundo. Esse crescente hiato. Esse crescente hiato. É importante crescente hiato.
Então eu vou falar algumas coisas que eu acho que são importantes. Mas antes de falar isso, eu quero destacar mais um ponto que é muito importante, que dá uma pista do que está acontecendo no Brasil. É que se você olhar a economia brasileira e dividir em 3 grandes setores, manufaturas, serviços e agricultura, você vê um comportamento muito diferente dos 3 setores. Manufaturas, nós estamos... O produto do trabalhador, na verdade, está caindo no Brasil. Até ignorando a comparação com os Estados Unidos, na verdade, ele está caindo. É uma coisa, comparado com si mesmo. Quer dizer, menos quando comparado com si mesmo no passado. Cai pouco, mas cair já é um absurdo. Em serviços, vamos dizer, nos últimos 15 anos, nós crescemos aproximadamente, isso vai até 2014, mais ou menos, quer dizer, 1999, 2014, nós crescemos 11%. Isso é muito pouco para um período de 15 anos. Então, nós fomos praticamente estagnados, mas não que nem, nós não, pelo menos não caímos que nem na manufatura. Enquanto isso, em agricultura, nós crescemos mais de 100%. A tal produtividade total dos fatores, quer dizer, a eficiência com que a gente usa as coisas, na agricultura, de 1997 até 2012, pelo qual a gente tem dados bons, ou 2014, na verdade, 1997 e 2014, ela cresceu mais de 4,5% ao ano. Então, é uma taxa de crescimento muito alta. Então, isso tem que dar uma pista. O que é diferente na agricultura dos outros setores? Porque a gente já está aqui no Brasil, já está controlando um monte de coisas, né? Então, o mesmo sistema de impostos. O que é diferente? Tem 2 coisas que aparentemente são diferentes. A agricultura se beneficiou de um processo de pesquisa e desenvolvimento que foi feito pelo Estado, foi a Embrapa, né? O Estado financiou a Embrapa e a Embrapa criou o conhecimento na agricultura, que, entre outras coisas, não é a única coisa, mas é um fator importante, permitiu a ocupação do Cerrado, que veio de uma região que era praticamente, obviamente tinha sempre alguma agricultura para subsistência, né? Mas se tornou uma das regiões agrícolas mais importantes do mundo. Então, essa etapa necessitou tecnologias que não existiam quando a Embrapa começou. Não há nada parecido em manufatura ou serviço no Brasil. Não existe... Você quer um projeto por uma Embrapa, para o setor industrial? Nós fomos com pesquisa de ponta, com ideias... Nós somos muito poucos. O Brasil tem um grande número de pesquisadores, etc., mas de alguma maneira isso aqui nunca chega, não se transforma em produto como a Embrapa transformou. A Embrapa conseguiu transformar num produto utilizável, né? E isso na manufatura e no serviço é muito raro. A segunda coisa é que, como a agricultura, na sua maior parte das vezes, o seu crescimento foi no lado da exportação, ela concorre com o mundo inteiro, a preços internacionais, né? Então, nesse sentido, a agricultura, o agricultor, ele, podemos dizer até que sofre, mas não é bem sofrer, sofre a concorrência do mundo inteiro. Quando o Iowa fica mais eficiente em produzir soja, o agricultor brasileiro tem que ver o que o cara em Iowa está fazendo e se tornar mais eficiente também, senão ele perde mercado. Enquanto nós sabemos que a nossa indústria de manufatura, em particular, é muito fechada. Ela vive no mundo brasileiro, ela ignora o que acontece lá fora porque é muito difícil importar. Ou as tarifas são muito altas, ou proteção não tarifária é muito alta. Então, e eles não estão dedicados à exportação. Então, são 2 coisas importantes. Uma abertura comercial e criar um sistema de promoção de pesquisa, ou de criação de pesquisa, que essas pesquisas tenham um impacto na maneira que a gente faz as coisas. O Brasil, antes dos anos 90, você queria exportar um quilo de açúcar, você tinha que ter uma licença de uma coisa chamada Instituto do Açúcar e do Álcool. Se você quisesse exportar uma saca de café, você tinha que ter licença do Instituto Brasileiro do Café. Era altamente regulado o que você podia fazer. E nos anos 90 isso foi completamente abolido. Esse processo de desregulamentação também nunca houve na manufatura e no serviço no Brasil. E, na verdade, no Brasil, os economistas entendem cada vez mais que, em qualquer lugar do mundo, na verdade, os economistas entendem cada vez mais que o crescimento da produtividade numa indústria não se dá por firmas que estão lá há muito tempo. Em geral, é um novo entrante que, de uma certa maneira,
disrupt, a palavra em inglês, né? Ele pode até ser menos produtivo no começo, mas ele tem algumas ideias novas, ele consegue fazer, ele se torna muito mais produtivo que os concorrentes. Provocando alguns reações. concorrentes vão embora, uns copiam, outros vão embora. Então, de alguma maneira, você ajusta o ajustamento da produtividade naquela indústria é feito principalmente por causa da entrada e saída de firmas. Se as firmas menos eficientes vão embora, as firmas mais eficientes ocupam. No Brasil é muito complicado você... os mercados são muito protegidos, são muito regulados, há muita dificuldade de você entrar no mercado. Então, tudo isso é um processo difícil que a gente vai ter que passar de mudar tudo isso, né? Mudar esse aspecto da regulamentação. Então, são 3 coisas que a gente aprende da agricultura que a gente deveria estar fazendo. Há outras que a agricultura também sofre, a gente pode falar delas também. Um ponto na agricultura brasileira, que isso até eu sei que afeta até outros estados, principalmente com o crescimento de uma consciência da necessidade da proteção do meio ambiente, por não ser uma questão nacional, mas global, o aquecimento global e outros fatores. O campo brasileiro, que sim, acima de qualquer sombra de dúvida, é uma espécie de vanguarda do crescimento no Brasil, também convive essa produção agropecuária, convive também com alguns setores dentro dela mesma que são extremamente arcaicos, no que toca a respeito a leis trabalhistas e também ao meio ambiente. Como é que a gente explica essa aparente contradição entre... Toda vez que há um setor que você tem leis, e leis muitas vezes meritórias, mas que não são completamente... essas leis não são aplicadas completamente, você cria exatamente essa estrutura dual. Uma boa parte do agronegócio, ela tem, por exemplo, ela compra direitos trabalhistas no total, etc. Há também firmas familiares para as quais isso não se aplica, então são. Mas há outras que simplesmente ignoram. E elas são firmas, em geral, menos eficientes, mas que sobrevivem porque ignoram a lei. Sim. Então o papel do Estado nisso, na medida que o Estado fizer a lei ser cumprida, essas firmas vão ter que sair do mercado. E vão ser substituídas provavelmente por firmas muito mais, que vão cumprir a lei e vão ser mais eficientes. Queria fazer uma pergunta sobre o setor industrial agora. As tentativas que foram feitas recentemente, nos últimos, talvez, 3 governos, contando Temer, Dilma e Lula, foi a concessão de uma série de benefícios a determinados setores industriais. Gostaria de saber das suas impressões em relação, às medidas que foram tomadas e também ao princípio geral de conceder determinados benefícios. Ou seja, não é uma Embrapa que induz melhorias no processo, mas é um subsídio do Estado, em grande medida. Eu queria saber as suas impressões. Olha, em geral, esses subsídios do Estado, menos temporários, mesmo se forem temporários, eles são menos eficientes na produção do crescimento, da produtividade, do que uma Embrapa. Quer dizer, a Embrapa não é o único caso do mundo. Se você for ver o Silicon Valley, o que foi? Foi exatamente a mesma coisa. O governo americano, parte por questões de defesa, subvencionou as pesquisas que levaram a muitos dos avanços que a gente conhece hoje. Até mesmo a infraestrutura, a microchip, fibra ótica, né? Fibra ótica, microchip, fibra ótica, toda a construção, até a própria arquitetura da internet. Tudo isso foi subsidiado. Nos Estados Unidos, pelo menos, a primeira linha de internet foi o Washington UCLA, que fica em Los Angeles, e Stanford. Então, SREI, hoje em dia, eu acho, né? Stanford Research Institute. Então, eles fizeram a primeira linha. Então, mas isso era tudo pago pelo Departamento de Defesa. Então, esse tipo de subvenção faz todo sentido, porque depois todo mundo podia usar, não era uma firma que era beneficiada. Aqui, esse esquema de subsídios, algumas vezes há algumas coisas que funcionam, que são muito temporárias. Tá? Você pode dar um incentivo que seja relativamente horizontal e muito temporário. Você diz assim, olha, primeira firma que vier para cá produzir isso, a gente dá, mas 3 anos e acabou e depois você se vira. O problema no Brasil é que nós temos esses subsídios que ficam para sempre. Então, por exemplo, a Sudene acabou de ser renovada, né? A Sudene Sudan, etc., acabou de ser renovada. A Sudene é dos anos 60, né? Sim.
Mais de 3 anos, né? Mais de 3 anos, certamente. A indústria automobilística brasileira começa nos anos 50. E até hoje elas têm proteção. Quer dizer, no governo Dilma criou-se novas proteções para a indústria automobilística. Nós estamos falando de um processo de 60 e tantos anos. Eu falei que em inglês tem um termo infant industry, Sim. que é a indústria nascente aqui em português. É um pouquinho diferente. Mas infant que é realmente uma criança até os 4 anos, uma coisa assim. Então, o Brasil é o único país do mundo que tem um infant que já passou dos 60 anos, que é a nossa indústria automobilística. Então, aí vira um problema, entendeu? Eu acho que, em geral, esses programas deveriam ser muito restritos, ser bastante horizontais. Um problema aqui no Brasil é que o governante dá para uma firma em específico, né? Diz assim, olha, essa firma vem aqui, eles vão criar... Eu acho que foi o exemplo da Peugeot, né? A Peugeot veio para o Rio de Janeiro. Quando a Peugeot veio para o Rio de Janeiro, ela foi dado um subsídio. Uhum. Ninguém entende como é que ela foi escolhida sobre outra companhia, entendeu? Então, isso é uma coisa que é muito ruim. E assim mesmo, essas coisas deveriam ser extremamente temporárias. Uma outra declaração recente sua, que me chamou muita atenção, foi você falando sobre a importância das cidades. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, você falou que 6 cidades nos Estados Unidos são responsáveis por grande parte do aumento de produtividade. Você até citou, uma delas é Austin, mas acho que também é Nova York, São Francisco. São poucas áreas metropolitanas dos Estados Unidos que são muito responsáveis pela criação de novas ideias. Mais do que produtividade, mas novas ideias que eventualmente vão ser produtividade. O Brasil poderia tentar fazer isso também, que através das cidades, tentar fomentar um salto de produtividade? Eu acho que uma cidade de alta qualidade atrai muito investimento e muito investimento produtivo. Uma das coisas interessantes é o que está acontecendo com Nova York, né? Nova York, você tem que pensar que nos anos 80 ainda, mas pelo menos nos anos 70, até os anos 80, era uma cidade que estava à beira da falência, né? Quer dizer, Ford era presidente nos anos 70 e tem aquela manchete do jornal nova-iorquino, Ford to City, drop dead. Que era a ideia de que o Estado americano se recusou a salvar a cidade de Nova York, e foi verdade. Mas como é que Nova York saiu dessa situação? Foram feitas várias coisas. Uma é que foram feitas um progresso muito grande em segurança e em limpeza. Então, por exemplo, uma das áreas hoje que são mais quentes de Nova York é o Brooklyn. O Brooklyn era um lugar em estado de guerra, parecia com uma comunidade aqui no Brasil, né? Nunca chegou a esse ponto, mas era bastante ruim. E muitas partes de Brooklyn eram assim. E, além disso, eles tinham... era uma área era uma área industrial, tinha muitos problemas de poluição que restou da indústria. O rio que divide Manhattan é uma ilha, né? Mas essencialmente o que está do outro lado, Brooklyn o rio que entra entre Brooklyn e Manhattan era um rio que estava completamente poluído. East River estava completamente poluído. Então, houve um processo longo de limpeza do rio, de limpeza do environment, do meio ambiente em Brooklyn, e de melhoria da segurança. E hoje Brooklyn é extremamente atrativo. Os preços rivalizam com preços de muitas áreas de Manhattan, porque realmente, principalmente o pessoal jovem que mora lá, que criou-se uma cultura jovem, etc. Então, isso foi uma coisa que ajudou, quer dizer, esse processo ajudou a criação, é uma das coisas que faz Nova York próspero. Então, Nova York, evidentemente, cobra muito imposto. O Bloomberg, por exemplo, teve uma ideia genial. Por razões históricas, Nova York tem 2 grandes universidades, em uma universidade especializada em biologia, que é uma das melhores do mundo, que é a Rockefeller University, e por causa disso, ela tinha muita atividade em ciências da vida, e muita atividade em finanças e business, essas coisas que essas universidades geravam muito dessa cultura, né? Mas Nova York estava um pouco atrasado nessa revolução de software. Embora tanto Columbia quanto a NYU tenham escola de engenharia, nenhuma delas tinha se tornado um líder nesse negócio de software. E o Bloomberg, então, fez uma coisa sensacional. Ele pegou um pedaço de uma ilha no East River, uma ilhazinha no East River, e disse que era propriedade da cidade, e disse, eu vou fazer um concurso. Qualquer universidade que quiser, ou, na verdade, qualquer consórcio de universidades pode entrar
o melhor projeto para fazer uma escola de tecnologia. Tá? O melhor projeto eu dou a ilha. Tá? E o mais interessante, muitas universidades boas concorreram, mas o ganhador, e que mostra como isso é interessante, foi um consórcio de Cornell, que é uma universidade ao sul no sul do estado de Nova York, com Technion, que é uma universidade em Israel. Seria um pouco como se, de repente, a cidade de São Paulo, sem exagerar a posição de Cornell. Cornell é uma boa universidade, mas é um pouquinho longe. A cidade de São Paulo, ou, vamos supor, a cidade do Rio de Janeiro, decidisse fazer um concurso e ganhasse uma universidade sediada em campus, como uma universidade associada a uma universidade, talvez Israel, na Índia, uma universidade estrangeira. Seria os acadêmicos cariocas ficavam malucos, né? Nós em Colômbia, ou o pessoal na NYU, eu acho ótimo. Isso vai trazer mais talento para cá, é ótimo, porque quanto mais concentração você tem de gente boa num lugar, melhor você fica. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Então, ela já está em programas. Essa é a razão que agora, por exemplo, a Amazon anunciou que vai para Nova York, que vai fazer um grande centro em Nova York. A Google está criando mais 12, já tem um laboratório muito grande em Nova York, em Chelsea, está criando mais 12 mil empregos, porque essa pessoa sabe que, por duas razões, porque a cidade de Nova York é muito atraente, então o pessoal jovem vai para Nova York, então eles podem encontrar muita gente boa, e porque essa nova, eles chamam isso de, como é que chama essa universidade? Não se chama Cornell só, né? Porque Cornell Tech, Cornell Tech, porque Technion é de Tech, Cornell Tech. A Cornell Tech vai produzir novos alunos que eles podem recrutar, etc. Então, esse tipo de coisa... Então, hoje, Nova York é praticamente uma cidade de produção intelectual. Se você pegar todos os hospitais de Nova York, então a quantidade enorme, todos têm grandes programas de pesquisa. Você pega as universidades, né? Aí você pega o meio artístico em Nova York, que existe em Nova York. Você pega, do outro lado, o jornalismo, né? O New York Times. Você pega o que está acontecendo em tecnologia, você vê que Nova York virou um centro de tecnologia. Não há mais manufatura em Nova York. Você pode andar na cidade de Nova York, você não vê, raramente você vê alguma manufatura. Então, é isso que as cidades têm que se transformar. E hoje em dia, eu tenho um ex-aluno, chama-se Ed Glazer, que é o grande expert em cidades hoje em dia, ele é professor em Harvard, foi meu aluno em Chicago. O Ed, ele diz o seguinte: as cidades estão deixando de ser, as cidades que se sucederam bem estão deixando de ser centros de manufatura para serem centros de produção de conhecimento e centros de consumo. Então a cidade tem que estar adaptada para isso. Se a cidade, porque essas coisas são sinergéticas. Quanto mais formas de consumo, quando estou falando de consumo, são museus, cinemas, teatros, etc., sim, né? Quanto mais formas de consumo, mais você atrai as pessoas que vão produzir o capital intelectual e vice-versa. Então, esse tipo de coisa, ela funciona com uma grande sinergia. Eu acho que as cidades têm um papel importante. Eu acho que é difícil você pensar no crescimento do Brasil se você não resolver os nossos problemas urbanos, que são muito sérios. O Brasil tem um dos piores problemas urbanos, pelo menos dos países da sua renda ou mais alta, se você pegar países pelo menos com a renda do Brasil. Perfeito. Achei que um outro ponto, que também eu sei que é uma preocupação sua há muitos anos já, e especificamente voltado até ao Brasil, uma discordância que você tem em relação à maneira, o critério com o qual se avalia as ações do Estado. Normalmente o critério que nós lemos nas declarações públicas de diferentes governos é quanto nós gastamos ou investimos em tal situação. Você tem uma proposta diferente. Por que não avaliar de acordo com a eficiência das ações? Você podia descrever essa ideia? Essa é uma coisa que me interessou há muitos anos, quando eu aprendi que é isso que a Austrália faz, né? A Austrália, todo programa público que é criado na Austrália tem que trazer dentro de si uma avaliação. E a avaliação do programa público no momento mesmo que a política pública é feita... Que a pública está sendo aprovado, junto com ele tem um programa de avaliação. A grande maioria dessas avaliações são feitas por um órgão ligado, eu acho, ao Ministério do Tesouro, mas isso é parte da lei. Então, e a avaliação é pelo resultado. Toda lei que a gente cria, toda vez que a gente cria uma lei, que cria um programa público, em geral tem um objetivo descrito na lei, né? O objetivo não é vamos gastar o máximo de dinheiro possível, ou vamos empregar o máximo número de pessoas. Não é esse o objetivo, pelo menos
explícito, né? Ninguém vai escrever isso na lei. Então, a lei, em geral, fala sobre alguma coisa que o programa quer fazer. Vamos supor, diminuir a prevalência de uma certa doença. Esse é um exemplo. Ou então o programa quer tornar as crianças no maternal mais educadas, atingir certos níveis de aprendizado, etc. No primário, aprender a ler tanto. Então é assim que os programas são criados. O problema é que a gente nunca pega esses programas e avalia. Vocês estão fazendo o que se propuseram a fazer. Porque nem todo programa vai dar certo. Olha, qualquer pessoa que já tentou fazer coisa na vida, seja lá o que for, eu começo programas de pesquisa que fracassam. Entendeu? Às vezes eu fico meses trabalhando num problema, de repente eu descubro que com os elementos que eu tenho os dados que eu possuo, até as técnicas de matemática, etc., que eu tenho naquele momento, eu não consigo resolver o problema. O que eu faço? Eu desisto. Né? Só que não tenta fazer as coisas que tudo dá certo. Agora, em problema público é um espetáculo, porque tudo dá certo. Né? A gente nunca avalia, então tudo dá certo. Então, é um problema que, evidentemente, leva a muitos programas que, na verdade, não funcionam. Como tem muitos projetos de pesquisa que eu faço que não funcionam. Mas, nesses casos, eu paro de fazer e vou fazer outra coisa. Né? Então, esse é um problema sério, esse problema de avaliação de programas públicos é muito importante. Eu vou lhe dar uma ideia, por exemplo. Também há problemas, às vezes é preciso você, de vez em quando, avaliar não só os resultados, como também tentar entender como é que aquele programa está funcionando, se realmente você pensou... Porque nem tudo que você faz está com um desenho ótimo. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, de um programa feito para resolver um problema que, na verdade, criou um problema talvez ainda maior. Nós temos no Brasil, há muitos anos, e tínhamos um problema de informalidade muito grande. Haviam muitas firmas informais em vários mercados. Né? Então, essa informalidade era um problema e as pessoas tentaram pensar, bom, vamos formalizar essas firmas. A maioria dessas firmas eram muito pequenas. Então, fazer delas as exigências que você fazia a firmas maiores, na maioria dos casos, seria muito difícil. Então, resolveu-se criar um programa que se chama Simples. Esse Simples começou com firma muito pequena, depois aumentaram o tamanho e tal. Se você pensar, por que você se importa com a informalidade? Você se importa com a informalidade porque as firmas informais, em geral, elas são pequenas, porque para você ser informal você vai escapar, você tem que escapar da lei. E segundo, e elas são menos produtivas. Por causa disso, elas são menos produtivas. Então, por isso você se preocupa com a informalidade. Se as firmas informais não fossem tão produtivas que nem as outras, seria um problema, de justiça social, quem está pagando imposto, quem não está, mas não seria um problema para a economia por si. Sim. Agora, cria-se o Simples, então o que acontece? Um monte de firmas se formalizaram. Entre essas firmas, algumas poderiam ser mais eficientes que as outras. As mais eficientes, no sistema antigo, teriam crescido e deixado eventualmente a informalidade, porque a informalidade tem certos riscos, tudo isso. Obviamente que elas continuariam em parte na informalidade, porque a informalidade é lucrativa. O que aconteceu é que o Simples não resolveu nenhum desses problemas, porque agora as firmas pequenas são formais, estão no Simples. Elas sabem, se crescer, os impostos vão aumentar muito, porque o sistema que você sai do Simples, os impostos são muito mais altos, etc. Então, um sistema que cria essas duas categorias de firmas, necessariamente você mantém na categoria de baixo, menos produtiva, firmas que poderiam ter ido para a categoria de cima. Se o objetivo original pode ter sido aumentar a produtividade, o próprio sistema conteve. Conteve. E hoje, por exemplo, eu li no jornal uma notícia que mostra que esse tipo de raciocínio não acabou no Brasil, que a equipe do presidente eleito, aparentemente, está contemplando fazer um estatuto trabalhista menos rigoroso para firmas menores. Vai criar exatamente o mesmo problema. Porque como elas vão ter benefícios, tanto de ter mais flexibilidade na força de trabalho, como também provavelmente ser mais barato, elas vão hesitar de crescer. E, de novo, você vai criar uma nova razão para as firmas brasileiras ficarem pequenas e improdutivas, que não é uma coisa que a gente está precisando.
Chega, mudando mais uma vez de assunto, aproveitando vários aspectos das suas pesquisas e preocupações em relação à economia nacional, de estados específicos e do mundo como um todo. Protecionismo internacional, você tem uma carreira acadêmica ligada aos Estados Unidos. O presidente Trump nos Estados Unidos tem tomado algumas ações no sentido de protecionismo de algumas áreas econômicas dos Estados Unidos e, ao lado disso, com hesitações, voltando atrás, em outros casos não, iniciando o que tem sido chamado como talvez uma guerra comercial com a China. China e Estados Unidos são os dois principais parceiros comerciais do Brasil. Qual deve ser a postura brasileira em relação a essa disputa, pelo menos política, entre esses dois estados? Eu acho que, não sei, em primeiro lugar, não acho que a gente precise tomar nenhuma posição. É uma coisa ruim e boa para essa disputa. O que é bom é que a tarifa do Trump, né, que a tarifa que o Trump causou, que foi que os chineses retaliaram na soja americana, né? Então essa retaliação chinesa à soja americana é ótima para o Brasil. Hoje é um prêmio, nunca houve um prêmio tão grande entre a soja brasileira e a soja americana. Então, para o setor produtor de soja, toda a cadeia ligada à soja no Brasil, os transportadores, etc., é um espetáculo. Por outro lado, evidentemente, se todo esse trabalho protecionista, esse movimento protecionista do Trump causar uma grande diminuição no comércio internacional e no crescimento das economias mundiais, isso vai ser ruim para o Brasil. Então, tem os dois lados aí, entendeu? O ótimo para o Brasil seria se houvesse a tarifa chinesa contra os americanos, não, estou brincando, mas os países continuassem a crescer. Mas eu não acho que essa guerra comercial traz um perigo para o Brasil. O perigo é o perigo do crescimento mundial. O Brasil está numa época que, se nós fizermos alguns dos nossos, para usar uma expressão sobreusada, dever de casa, né? Mas de certa maneira é isso. Se nós fizermos esse dever de casa, então nós poderemos absorver uma boa quantidade de capital internacional, desde que haja um certo otimismo na economia mundial, que as pessoas pensem que o mundo vai crescer e vai haver investimentos no Brasil, etc. Então, eu acho que uma crise mundial, que não é uma crise no crescimento mundial, vamos falar assim, que não é completamente descartada nessa situação do barulho que o Trump está fazendo, eu acho que se isso acontecer, é ruim para a gente. Reforma da Previdência. Já há um consenso que é necessário que haja alguma reforma no sistema previdenciário brasileiro. Uma das propostas que tem sido considerada, pelo menos, seria um regime de capitalização. Muitos afirmam, no entanto, que é um risco, num Estado com um grande problema fiscal no momento, fazer essa mudança, porque num primeiro momento existem custos muito grandes na transição de uma para outra. Eu não acho que tem que seja um risco, eu acho que é impossível. Se você de repente decidir, vamos ao absurdo aqui, né? Que todo mundo que contribui à Previdência, toda a contribuição previdenciária faz parte agora de um regime de contribuição, de previdência por contribuição, todo atual pagamento que vai... Atualmente, quem paga a Previdência, não paga para si mesmo, paga as pessoas que estão aposentadas. Exatamente. Se for agora um sistema no qual se constrói um pecúlio, né, quem vai pagar os aposentados? E os números de Previdência não são um dígito de PIB, são 2 dígitos de PIB. Então, está falando um número completamente fora da realidade. Então, eu acho que simplesmente é uma questão aritmética, não é uma questão de opinião de economista, é uma questão de opinião aritmética. Se você sabe contar, você não vai poder passar por esse regime imediatamente. Pensar num regime desse para o futuro, por exemplo, a proposição que o Armínio Fraga e o Paulo Tafner coordenaram, aquela proposição fala o seguinte: para quem nasceu em 2014, quer dizer que provavelmente essas pessoas vão entrar na força de trabalho, na sua maioria vão demorar pelo menos até 2030, né? Então, a partir de 2030 você começa uma opção de uma porção para você fazer acumular o seu próprio pecúlio.
Eu acho que essa é uma proposição que é factível. Agora, até mesmo uma proposição dessa, para a qual eu tenho muita simpatia, você tem que tomar cuidado para não cair no problema chileno. O problema chileno é o seguinte, foi um problema em que havia uma concorrência total, uma grande gama de investimentos para os quais as pessoas podiam investir. Você sabe, em mercado financeiro, é relativamente fácil você oferecer alguma coisa meio mirabolante que as pessoas compram. Vide Madoff. Então você tem que... Eu acho que se você quiser para a aposentadoria, se você realmente quer garantir que as pessoas vão ter alguma coisa no final, você deve ter um menu relativamente restrito de aplicações. Eu vou dizer, as universidades que eu trabalhei, tanto Chicago, Princeton e Columbia, que tem todos um sistema de capitalização da contribuição, elas todas restringem o que a gente pode fazer. Quer dizer, essencialmente, a própria universidade olha alguns fundos que são muito eficientes, que são baratos, que têm relativamente pouco risco. Você poderia fazer isso no Brasil com um fundo de tesouro, um fundo de ações muito diversificado, que copiasse a Bovespa, uma coisa dessas. E se a gente fosse muito ambicioso, mas que nunca deixariam fazer, eu faria também um fundo de ações estrangeiras, como o S&P 500, muito diversificado, etc. Mas pouca coisa assim, porque as pessoas fizessem investimentos relativamente simples, era uma questão de escolher, e a concorrência ficaria para dar o serviço mais barato. Então, nos Estados Unidos, hoje em dia, há companhias que se especializam nisso, por exemplo, a Vanguard, a Fidelity, que todo dia anunciam nosso fundo. Todos eles fazem a mesma coisa, eles anunciam um fundo que copia S&P 500. E realmente copia S&P 500. Então o produto é o mesmo. Então eles concorrem. Um pouquinho com a facilidade de deixar você entrar na internet, etc. e tal, mas muito da taxa. Então eles anunciam, nós temos a taxa mais barata. E essa taxa mais barata, para algum desses casos, está chegando a zero. Porque ele diz o seguinte, obviamente o modelo de negócio é que você, uma vez que você entrou no teu fundo de pensão que você está fazendo ali, você vai fazer outro negócio com eles, certo, entendeu? Certo. Então, é um negócio, ele não é obrigatório, mas está chegando a zero. Eu acho que o Vanguard tem um par de fundos desses muito diversificados que estão cobrando zero. E são muito baratos, de qualquer maneira, quando você simplesmente copia um índice, você não tem que pensar, você não tem que ter economista, engenheiro, não tem nada disso. Só tem um programador para fazer um programa para você comprar à medida que o dinheiro foi entrando. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você. Tem se chamado de quarta revolução industrial, que é esse processo de automação, não apenas na indústria, até mesmo em serviços, mas em alguns tipos de trabalhos intelectuais, inclusive. Eu não gosto de falar de certeza em relação ao futuro, mas uma coisa bem próxima disso, uma alta probabilidade de que os novos empregos, os próximos empregos, serão diferentes dos empregos de hoje em dia. Como qualquer país, ou um país como o Brasil, em que tem problemas muito graves, até para os empregos atuais, para a qualificação e a falta no sistema educacional que chegue a grande parcela da população, o que deve ser feito para tentar preparar essas crianças, talvez até as crianças que não nasceram ainda, para esses empregos do futuro? Olha, há dois problemas com isso. Um não é só as crianças, né? Que as crianças você pode treinar e aí a gente tem que pensar como se treina, etc. Mas os adultos que já estão lá, quer dizer, eu acho que um dos grandes problemas dessa onda de populismo que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, vem do fato de que essas economias trataram muito mal não essa transição que vai acontecer, a que já aconteceu, da automação, essencialmente. Se você olhar os Estados Unidos, por exemplo, eles produzem tantos carros, produzem até mais carros que produziam no pico de Detroit, mas com uma quantidade muito, muito menor de trabalhadores, entendeu? Então, o grande problema não é as pessoas falam, é concorrência chinesa, não é, que estão produzindo os carros estão sendo produzidos nos Estados Unidos. Então, mas o problema é que são produzidos com muito menos gente. E as pessoas que perderam o emprego na indústria automobilística, era um emprego que pagava bem, tudo isso, o segundo emprego que eles foram, se conseguiram um segundo emprego, vai ser muito menos atrativo. Sim. Vai pagar pior, etc. Porque eles não têm o treinamento, eles foram treinados para fazer um bem no carro, né? Então, isso é um problema essencial e é um problema que não há muita saída para isso, porque, por outro lado, você nem conseguiria ter o carro da qualidade que você tem hoje se não fosse automatizado. Então, de alguma maneira, a sociedade tem que adquirir isso. Há sociedades, em geral, menores, tá? Que fizeram essa transição muito bem. Eu fui outro dia dar uma palestra em Luxemburgo
E é um país pequeno, você é um economista, você visita o presidente do Banco Central de Luxemburgo e te convida para conversar, né? Então, eu fui mais por curiosidade, porque o presidente do Banco Central, a maneira que o Banco Central Europeu é organizado, o presidente do Banco Central de Luxemburgo é igual ao Banco Central da Alemanha, ele senta ali, é tudo igual, né? Então, eu queria saber um pouco sobre política europeia, fui conversar com ele, mas no final eu perguntei para ele como é que ele virou, assim, para ter conversa, né? Como é que o senhor virou um banqueiro central, né? Ele me explicou, ele disse, não, eu estudei, ele tinha estudado accounting, contabilidade, um pouco de economia, tudo isso. Aí eu perguntei, por acaso eu perguntei, mas a sua família estava sempre em Luxemburgo? Ele disse, sim. O meu avô era um agricultor. E você tem que entender que Luxemburgo é o lugar mais pobre da Europa em agricultura. Se você for a Luxemburgo, você entende. É um lugar frio, uma terra dura. Ele falou, era um negócio assim, realmente, a pessoa mais pobre da Europa era o agricultor de Luxemburgo. Quando industrializou, quando de repente acharam, na verdade foram os ingleses, conseguiram um processo, Luxemburgo tinha um carvão muito pobre. Os ingleses conseguiram um processo que podia utilizar aquilo em fabricação. Então, um lugar cheio de pessoa pobre, um lugar com terra barata, etc., começaram a ser construídas aciarias. Luxemburgo virou o centro da aciaria. O avô dele foi da geração que saiu da agricultura e foi para a aciaria. O pai dele cresceu para ser um trabalhador de aciaria, porque era o que as pessoas faziam. Mas no meio daquilo apareceu a então concorrência japonesa. E o que Luxemburgo fez? Fizeram, olha, eles aposentaram o meu pai, botaram ele como sendo, para treinar, ser um auxiliar do treinador de esporte de uma escola. Mas o cara tinha um salário decente e eu já fui treinado para ser o que eles falam em inglês um back office, quer dizer, uma pessoa que trabalha para o banco, mas não é o banqueiro, é o cara que é o contador, que é... Então ele já foi treinado, e Luxemburgo é o grande back office, então eles treinaram as pessoas para isso. Então, isso num país pequeno você faz uma transição dessa. Mas exigiu, por um lado, o Estado ajudando, esse é um papel importante para o Estado, ajudando as pessoas que levaram azar, né? Porque o cara se treinou para trabalhar no aço, que parecia uma coisa óbvia, e de repente a indústria vai embora. Então, o Estado ajudou. E depois o Estado entrar num processo também de treinar as pessoas para que fosse atraente aos bancos na Europa. Hoje, todo banco europeu tem uma filial no Luxemburgo. Bancos americanos, até banco brasileiro tem filial em Luxemburgo. Então, é um centro de... Mas não é um lugar que é um banco, vamos supor, com Wall Street ou com a City de Londres. É um back office global. Então, esse tem um pessoal muito bem treinado, obviamente o standard de vida é muito alto no país. Então, você tem que combinar, olha, obviamente isso é muito fácil fazer num país como Luxemburgo, que é pequenininho, o Brasil, os Estados Unidos é muito mais complicado, mas os Estados Unidos, por exemplo, deveria ter feito mais. Ele não era um problema muito mais complicado nos Estados Unidos, envolvia muito mais gente, muitas indústrias diferentes, tudo isso. Mas você conseguiria ter feito essa transição. Mas essas transições são sempre muito difíceis. Houve uma transição já... um governante populista pode tentar contê-lo ou tentar uma volta ao passado. Se aproveitar, Como o Trump. Olha, um exemplo, o Trump não é só o Trump, né? Não é só. O que está acontecendo na França agora, o Macron é ótimo, mas o que está acontecendo na resistência ao Macron, eu não vou ficar surpreso se as próximas eleições na França ganhar um populista. A Hungria, a Itália. Mesmo o Brexit é uma reação populista também. Então, você tem muitos países do mundo em que isso está acontecendo, muitos países do mundo avançado. E eu acho que o Jair Bolsonaro é a mesma coisa aqui, entendeu? Uma reação populista. Então, esse tipo de coisa é perigoso. Nós passamos por uma transição semelhante, os países. Sim. Quando viemos do século XIX para o século XX, se você fosse ver, por exemplo, a porcentagem de pessoas que eram empregadas em agricultura era enorme. E então, no final do século, nos países avançados que eu estou falando, os países foram mais tarde. Então, nas últimas décadas do século XIX, as pessoas começaram a migrar para a indústria. E houve também um problema desse tipo, né? Porque algumas pessoas ficaram lá na terra porque não tinham condição de ir para trabalhos industriais. A mecanização, etc., que já estava começando na agricultura, eliminou muitos trabalhos. Né? José Alexandre Sheikman, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Obrigado, foi um enorme prazer, viu? Foi um prazer, foi meu. Obrigado, hein? Obrigado.